O dossiê Yahweh. A análise clínica de um Deus narcisista. Se um homem batesse na sua porta hoje, exigindo que você o amasse acima de todas as coisas, ameaçando torturá-lo com fogo caso você olhasse para outra pessoa, e exigisse que você matasse o seu próprio filho apenas para provar sua lealdade, você chamaria a polícia. Você o chamaria de psicopata. Você o trancaria em um manicômio judiciário. Mas quando esse mesmo perfil psicológico é descrito em um livro antigo, encadernado em couro preto, você não chama a polícia. Você o chama de Senhor. Você se ajoelha. Você o adora. Bem-vindos ao Ateu em Análise. Hoje nós não vamos debater teologia. A teologia é apenas a arte de criar desculpas complexas para comportamentos imorais. Hoje nós vamos fazer ciência. Nós vamos abrir o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, e vamos usá-lo para analisar o personagem mais famoso da literatura ocidental, Yahweh, o Deus do Antigo Testamento. Esqueça o Deus de amor, vendido nas igrejas modernas com luzes de neon e banda de pop rock. Esse é o Deus do marketing. Nós vamos analisar o Deus do texto bruto, o paciente original. E o diagnóstico que os textos nos revelam não é o de um ser supremo iluminado, mas o de uma entidade sofrendo de um caso agudo, maligno e incurável de transtorno de personalidade narcisista. Preparem-se. E para os cristãos assistindo e já preparando os dedos para digitar nos comentários que eu estou tirando de contexto, peguem suas Bíblias. Nós vamos usar o próprio diário do paciente contra ele. Na psicologia, um narcisista precisa do que chamamos de suprimento narcísico. Ele não tem autoestima interna, então ele precisa sugar a validação dos outros. Ele precisa que digam o tempo todo o quão grande e poderoso ele é. Abra em Êxodo 20, os famosos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, quase metade da base moral do universo, não são sobre não matar, não estuprar ou não escravizar. São exclusivamente sobre o ego de Yahweh. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o meu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo para mim. Ele é a entidade que supostamente criou trilhões de galáxias, buracos negros, quasares, a vastidão incompreensível do cosmos. Mas ele está profunda e histericamente preocupado se um primata bípede no deserto do Oriente Médio está acendendo incenso para um bezerro de ouro. Isso não é grandeza. Isso é fragilidade. O narcisista é invejoso. E Yahweh não esconde isso. Em Êxodo 34:14, o próprio paciente confessa: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. A palavra hebraica aqui, cana, significa ciúme literal. O Criador do Universo admite sofrer da mesma emoção mesquinha de um namorado abusivo checando o celular da parceira de madrugada. E como ele extrai esse suprimento? Através de sangue e fumaça. Em Levítico 1, temos descrições exaustivas de como esquartejar animais. Por quê? O texto diz: é oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O paciente tem uma fixação sádica. A validação dele requer que algo morra. Todo relacionamento com um narcisista é abusivo. E a tática favorita do abusador é o gaslighting. Fazer a vítima acreditar que a culpa pelas agressões é dela mesma. Olha o que você me fez fazer. Vamos analisar o caso clínico do dilúvio em Gênesis 6. O paciente cria a humanidade. Como ele é onisciente, ele sabe exatamente as falhas do seu design. Ele sabe o que os humanos farão. Mas quando os humanos agem de acordo com a natureza que ele mesmo programou, o que ele faz? Ele assume a responsabilidade como um engenheiro que fez um projeto ruim? Claro que não. O narcisista nunca erra. O texto diz que arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. A solução clínica dele? Afogar o planeta inteiro, incluindo bebês, incluindo fetos, incluindo animais que não tinham absolutamente nada a ver com o livre-arbítrio humano. Teólogos, eu quero que vocês respondam isso nos comentários. Qual é a justificativa moral
a ginástica mental necessária para explicar o afogamento de um bebê de 2 meses no dilúvio. A resposta teológica padrão é: os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Isso é a síndrome de Estocolmo institucionalizada. Quando o abusador espanca a esposa, ela diz: ele me bateu porque eu mereci. Os motivos dele são justos. Vocês repetem a mesma cartilha da vítima de violência doméstica. Vocês leem sobre o genocídio dos amalequitas em 1 Samuel 15:3, onde Yahvé ordena: mata a homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas. E a mente cristã sofre um curto-circuito. Vocês precisam chamar o extermínio de bebês de justiça divina, porque a alternativa é admitir que vocês adoram um monstro moral. A dissonância cognitiva deve ser ensurdecedora, mas o ápice do sadismo narcisista de Yahvé está no livro de Jó. Este é o estudo de caso perfeito. Jó era o suprimento perfeito, rico, saudável e, acima de tudo, um bajulador constante de Yahvé. Mas o paciente no nosso divã tem um ego tão frágil que, quando um ser inferior, Satanás, desafia a lealdade de Jó, Yahvé não consegue simplesmente ignorar. O narcisista não tolera que sua imagem seja questionada. Então, o que Yahvé faz? Ele faz uma aposta de bar cósmica. Para provar um ponto sobre o seu próprio ego, ele permite que os filhos de Jó sejam esmagados até a morte. Ele permite que Jó perca tudo e seja coberto de tumores. Quando Jó, em profunda agonia, finalmente faz a pergunta mais justa da história humana: por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Como o terapeuta divino responde? Ele pede desculpas? Ele explica a aposta? Não. Em Jó 38, Yahvé desce em um redemoinho e dá o maior ataque de pelanca narcisista já documentado. Ele não responde à dor de Jó. Ele ataca Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou quem encerrou o mar com portas? Traduzindo da linguagem bíblica para a linguagem psicológica. Como você ousa me questionar? Você sabe com quem está falando? Eu sou o cara que construiu o oceano. Fique calado, seu verme. Ele usa o seu poder bruto para silenciar a vítima. É a falácia do apelo à força. Eu sou maior, logo eu estou certo. Yahvé não venceu o debate com Jó usando a moralidade. Ele venceu fazendo bullying. Ele aterrorizou a vítima até a submissão. E no final, ele dá a Jó novos filhos. Como se crianças fossem gado, bem substituíveis. Para um narcisista que carece de empatia, as pessoas não são indivíduos. São apenas peões no tabuleiro do seu ego. E para fechar o diagnóstico, temos o complexo de Messias. Ironicamente, o próprio Deus sofre de complexo de Deus. O narcisista precisa criar a doença para poder vender a cura, tornando a vítima eternamente dependente dele. No Éden, ele coloca a árvore do conhecimento exatamente no meio do jardim. Ele cria primatas curiosos. Ele cria a serpente astuta. Ele deixa a serpente entrar. Ele assiste o crime acontecer sendo onipresente. E então, ele pune a humanidade com a morte, o sofrimento, o câncer infantil, as catástrofes naturais. Milênios depois, qual é a grande misericórdia divina? Ele decide que a única forma de perdoar a humanidade pela armadilha que ele mesmo configurou é enviando uma versão de si mesmo, ou seu filho, dependendo da sua acrobacia trinitária, para ser torturado em uma cruz. Olhe o quanto eu sofro por você. Olhe o quanto eu te amo. Eu me mutilei para te salvar da minha própria ira. Isso, senhoras e senhores, é a chantagem emocional suprema. O sacrifício de Jesus não é um ato de amor. É a exibição máxima da patologia de Yahvé. É a criação de uma dívida impagável. Você me deve a sua alma para a eternidade, porque eu resolvi um problema que eu mesmo inventei. O diagnóstico é incontestável. Se Yahvé fosse humano, ele seria o serial killer mais estudado de todos os tempos. Um tirano paranoico, carente, genocida e desprovido da menor capacidade de sentir empatia pela dor que causa. Aos cristãos que assistiram até aqui e cujo sangue está fervendo, eu entendo a raiva de vocês.
Quando a ilusão do narcisista é quebrada, a vítima reage com ódio contra quem apontou a verdade. Eu convido vocês nos comentários abaixo a tentar me refutar. Mas atenção! Não me venham com "Deus é misterioso" ou "Você tem que ler com o coração". Tragam fatos. Expliquem como o extermínio dos midianitas em Números 31, onde Deus manda matar todas as mulheres, mas poupar as meninas virgens para os soldados, se encaixa num ser moralmente perfeito. Defendam o seu paciente. Mostrem-me onde a minha análise do texto bruto está errada. O palco de guerra de vocês são os comentários. Mostrem que a teologia de vocês consegue resistir à psicanálise fria de um ateu. Eu estarei lendo. E para quem consegue ver além das grades dessa prisão ideológica, não se sintam culpados por não amar um ser que não existe, mas que, se existisse, seria o maior monstro do universo. A verdadeira liberdade começa quando paramos de chamar o nosso abusador de pai. A sessão de hoje está encerrada. Não se esqueçam de dar o like, inscrever-se e compartilhar o vídeo no grupo da família no domingo de manhã. Vai ser divertido. Até a próxima análise.